para a dengue em Porto Alegre. 5 casos da doença foram diagnosticados no bairro Azenha da capital. Infraero aponta que ampliação do aeroporto Salgado Filho vai estar concluída até a Copa de 2014. Reitora de universidade pública é condenada a 8 anos de prisão por fraude. E veja também. Ovo de Páscoa, mais ovo de Páscoa, mais ovo de Páscoa. 20 de abril, começa agora o Ubra Notícias. Boa noite. Alerta em Porto Alegre. 5 pessoas contraíram dengue em um bairro da capital. Hoje a prefeitura deu início a um bloqueio contra focos do mosquito transmissor. Equipes da Vigilância em Saúde fazem uma varredura no Azenha e arredores. Casas estão sendo visitadas para orientar as pessoas sobre atitudes que evitem a criação de larvas do Aedes aegypti. O mosquito, em fase adulta, é o responsável pela transmissão da dengue. Porto Alegre está em estado de alerta epidemiológico de dengue. A situação foi decretada pela Secretaria de Saúde do município após a confirmação de 5 casos da doença no bairro Azenha. Agentes da Vigilância em Saúde estão combatendo o mosquito num raio de 500 metros do bairro para evitar que haja um surto de dengue em Porto Alegre. Com essa situação de controle ambiental, o bloqueio vetorial que está sendo feito agora e que será feito, à medida que nós identificarmos casos, que nós consigamos circunscrever os casos e não tenhamos então uma situação mais complicada como essa que está acontecendo em outros locais do país. Das 5 pessoas diagnosticadas da doença, 4 são moradoras do bairro e uma mulher de Alvorada que trabalha na região. Em 2010, a capital também registrou 5 casos contraídos aqui. O trabalho de bloqueio do vírus foi intensificado e Porto Alegre conseguiu fechar o ano sem outras pessoas contaminadas. A Secretaria de Saúde da capital acredita que se a população novamente fizer a parte dela, a doença não irá se espalhar pela cidade. É importante que a comunidade se conscientize. Se nós conseguirmos fazer tudo o que tem que ser feito, nós podemos dizer que Porto Alegre continua numa situação muito boa em relação a todo o resto do país. O vírus ele não está circulando em Porto Alegre. O vírus tem sido localizado pontualmente em alguns locais. O estado tem hoje 96 casos de pessoas contaminadas com a doença, 46 infectadas em solo gaúcho, em sua maioria no município de Santa Rosa. O número é bem menor do que 3.300 registrados no território gaúcho em 2010, quando houve uma epidemia na cidade de Ijuí. Os cemitérios do bairro, que poderiam ser locais de proliferação do mosquito, são monitorados de 15 em 15 dias pela Vigilância em Saúde. A reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre foi condenada a mais de 8 anos de detenção por fraude em processo de licitação. Miriam da Costa Oliveira continua trabalhando normalmente, porque recorreu da decisão. A reitora foi condenada em primeira instância a 8 anos, 5 meses e 10 dias de detenção. No processo consta que entre os anos de 98 e 2002, Miriam e outros acusados teriam dispensado ilegalmente 47 licitações, provocando a contratação direta de Paulo Pedotti para a prestação de serviços de publicidade e propaganda. Ela e os outros réus também foram denunciados por fraude mediante ajuste ou combinação, que teria garantido que Paulo Pedotti ganhasse 2 licitações em 2002. Na universidade, o clima é de revolta entre os estudantes. Esse tipo de crime prejudica a universidade como um todo, inclusive na assistência estudantil, que demanda dinheiro, e se o dinheiro é desviado, ele vai fazer falta, e os alunos precisam de uma assistência estudantil, que a universidade está muito carente nessa parte. Os alunos também questionam a falta de um restaurante universitário nas dependências da instituição. Uma das poucas universidades federais que não tem. Na próxima semana, eles realizam uma assembleia para discutir a situação da universidade. Paulo Pedotti não respondeu às ligações do Ubra Notícias. Já a reitora não quis gravar entrevista. Em nota, o Conselho Universitário diz que ela é pessoa de conduta ilibada, com uma trajetória ética de vida pessoal e institucional reconhecida.
E o Ministério Público ajuizou hoje uma ação civil pública contra um ex-diretor-geral do DMLU de Porto Alegre e outros 2 servidores da autarquia por improbidade administrativa e reparação de danos. Segundo o MP, houve dispensa de licitação na contratação de empresa que faria o diagnóstico sobre o lixo da cidade. Os nomes dos réus não foram divulgados porque parte do processo ainda está em segredo de justiça. Funcionários de uma agência do Banco do Brasil fizeram uma manifestação hoje pela manhã em Porto Alegre contra a carga horária excessiva e assédio moral. Os trabalhadores estariam sendo pressionados de forma desmedida pela Superintendência Regional do Banco. Os principais casos se dão na forma como os funcionários são cobrados para cumprir metas, através de mensagens de celular, reuniões e na criação de rankings para evidenciar os piores rendimentos. Nós observamos muitos gestores procurando a nossa assistência médica, tomando medicamentos de tarja preta, por não aguentar mais a pressão por metas. É algo enlouquecedor. A Superintendência do Banco no estado disse por nota que desconhece as práticas denunciadas e que mantém uma ouvidoria interna para atender os funcionários. O DENARC apreendeu drogas que seriam distribuídas na região metropolitana durante o feriado de Páscoa. Depois de uma denúncia anônima, foram apreendidos 4 quilos de crack e 2 de cocaína pura em uma casa do bairro Medianeira, na capital. 6 carros também foram apreendidos, entre eles um táxi. Uma mulher de 22 anos foi presa. Em outra operação, foram encontradas drogas no bairro Vila Nova, que seriam de um distribuidor da rua Lime Silva. O homem foi executado há 1 mês. 12 pessoas perderam a vida nas rodovias gaúchas durante o feriado de Páscoa do ano passado. Pensando nisso, autoridades ligadas ao trânsito promovem campanhas de conscientização com os motoristas. Para falar sobre o assunto, está aqui o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Alessandro Castro. Boa noite, inspetor. Boa noite. A PRF lançou a campanha Uma Luz para a Vida. O que esta campanha tem diferente das demais? O enfoque é na atitude do motorista. Além do trabalho dos policiais, a gente quer que o motorista que está no trânsito, ele faça parte de um trânsito seguro. Ao ligar os faróis, ele vai se tornar mais visível no trânsito, mas também está sinalizando para o motorista que está em sentido contrário, que está na rodovia, que ele está querendo, nesse feriado, um trânsito mais seguro, que ele vai dirigir corretamente, quer que o outro faça o mesmo. Alessandro, é de conhecimento geral que a Polícia Rodoviária Federal está enfrentando problemas com baixo efetivo, bem abaixo do ideal. Inclusive, postos estão sendo fechados no estado por causa de falta de pessoal. Como a polícia pretende intensificar a fiscalização com pouca gente? Nós estamos com esse problema, já vem de alguns anos, estamos tentando sensibilizar o Ministério da Justiça e a presidência de que precisa de pessoal urgentemente. Tá? Mas o que estamos fazendo? Tiramos em torno de 20 policiais da área administrativa da superintendência hoje estão na rodovia. Estão reforçando a BR-116, BR-290 Freeway, BR-386. Teve colegas que foram até para Rosário do Sul, saindo de Porto Alegre, para que nesse feriado, nos dias e horários de grande movimentação, hoje, amanhã e no domingo, tenhamos um efetivo reforço, uma presença policial na estrada, além de usar os recursos tecnológicos. Radar fotográfico e portátil são mais de 20. O helicóptero vai estar circulando de quarta-feira a domingo em pontos estratégicos, apoiando as viaturas no trecho. E como é que a polícia vai trabalhar com relação à exigência do uso do bafômetro, então, aos motoristas? O que estamos fazendo? Nós temos um total de 140 equipamentos, que vão ser usados pelos policiais quando da suspeita do motorista dirigir embriagado. O que nós vamos fazer? A suspeita vai ser abordado, vai ser convidado a fazer o teste e tem sido uma praxe. Nós temos em média em torno de 100 abordagens, 80 abordagens por dia. E pelo menos de 5 a 10 pessoas são tiradas da rodovia que estavam dirigindo embriagados, são multados e retirados da rodovia. Esse número diário, ou seja, estamos trabalhando e no feriado vai ser dado com uma grande ênfase trabalho em cima disso. Tá certo. Obrigada, Alessandro. Uma feliz Páscoa. Boa Páscoa a todos. Confira agora como fica o tempo durante o feriadão.
Na quinta, chove a qualquer hora do dia no estado. Há risco de temporais, principalmente entre o centro e o norte. As temperaturas não passam dos 26 graus na maioria das regiões. Em Porto Alegre, temporais no período da manhã, máxima de 29 graus. As chuvas seguem durante todo o final de semana no estado. Apenas no domingo as instabilidades diminuem e as temperaturas caem. Na quinta e na sexta, os bancos e lojas da capital fecham. Supermercados e a Transurb funcionam com horário especial de domingo. Nos shoppings, a abertura das lojas e praças de alimentação vai depender de cada administração. A seguir, surpresa para crianças que não teriam Páscoa sem a ajuda voluntária. Tem um monte de ovos, chocolate. Está em funcionamento no prédio 22 do campus da Ubra, em Canoas, um posto de justiça de pequenas causas. Serão atendidos gratuitamente moradores dos bairros São Luís, Igara, Guajuviras e São José que tenham causas consideradas de menor complexidade. A Prefeitura de São Leopoldo está com inscrições abertas para a capacitação gratuita de mulheres na área da construção civil. Interessadas devem se inscrever até o dia 10 de maio na sede da Secretaria de Políticas para Mulheres da cidade.